Olá, meu nome é Amanda Vieira. Nosso grupo vai falar sobre a baixa idade média e nós somos do primeiro ano H. A idade média é dividida em a alta idade média, que estudamos já, e a baixa idade média, que vai do século XI ao século XV. O sistema feudal de exploração de trabalho braçal entrou em decadência devido ao avanço ao setor agrícola, que como a invenção dos moinhos hidráulicos, que facilitou a irrigação, e a atrelagem dos bois nas carroças, que possibilitou viagens com mais cargas e, consequentemente, aumento na produção. Com as inovações tecnológicas no setor agrícola, os feudos passaram a ficar pequenos demais para uma população que só tendia a crescer. E os habitantes rurais queriam expandir o comércio e lucrar mais através da produtividade. A partir daí, então, os comerciantes e artesãos passaram a se concentrar mais em volta das igrejas, castelos, mosteiros, para exercer mais a atividade comercial dele. Dessas pequenas concentrações que surgiram os primeiros burgos. A Europa Ocidental, no início da Idade Média, os celtas da Galiléia e da Bretanha adotaram a túnica romana. Depois, a moda bizantina começou a influir cada vez mais no vestuário da Europa Ocidental. As classes dominantes começaram a usar roupas mais ornamentadas. Por exemplo, roupas de baixo, cueca, sutiã, calças compridas, cinto com fivela, óculos, camisa abotoada, e também inventou a moda de se olhar no espelho de vidro. O Papa Urbano II é conhecido por predicar a primeira cruzada no Oriente Próximo, embora tenha morrido antes da culminação desta com a tomada de Jerusalém. Papa Urbano II buscava recuperar Jerusalém, conquistar parte da Síria, estender o catolicismo ao Oriente, restaurar a unidade cristã e garantir a absolvição dos pecados e dos participantes. Eu sou Gabriel Barbosa. As cruzadas eram expedições organizadas pelas igrejas contra o avanço muçulmano e a retomada do Santo Súplico, com interesse em dominar rotas comerciais e mercadorias orientais. As cruzadas influenciaram para que o comércio burguês aumentasse. Os cavaleiros entravam e dominavam o território e saqueavam com produtos de alto valor, como joias, vestimentas e temperos. As expedições fizeram que os muçulmanos abandonassem território na região do Mar Mediterrâneo e que a burguesia aumentasse na região da Itália. As cidades passaram a significar maiores oportunidades de emprego e trabalho. Assim, habitantes da zona rural passaram a deixar o campo para procurar melhores oportunidades de vida nas cidades europeias. Essa ação foi denominada de êxodo rural. Com a diminuição dos trabalhadores rurais, os senhores feudais tiveram que mexer nas obrigações dos servos, amenizando os impostos e taxas. Em alguns feudos, chegaram a oferecer pequenas remunerações para os servos. Essas mudanças significaram uma transformação nas relações de trabalho no campo, desintegrando o sistema de produção feudal. A vida urbana na Europa começou a surgir a partir do renascimento comercial, no século XI. Novas cidades começaram a se edificar perto das margens dos rios e litorais, e principalmente nas proximidades dos burgos fortificados, onde sempre havia um palácio do bispo, um castelo senhorial ou uma catedral. Fixar-se perto dos burgos garantia proteção e segurança aos comerciantes contra os salteadores. Assim surgia uma nova classe social, a burguesia, que era composta por banqueiros, artesãos, donos de comércio e mercadores, que ficavam incumbidos a guardar grandes quantias de dinheiro. Estes novos componentes sociais começaram a se preocupar com o adquirimento de conhecimento. Assim, nos séculos XI e XIII, começaram a surgir várias universidades na Europa, que dedicavam-se aos ensinos matemáticos, teológicos, medicinais e jurídicos. A população urbana cresceu até o século XIV, onde
onde teve a peste negra que acabou com grande parte da população. Meu nome é Luiz Gustavo e eu vou falar sobre a peste negra. Ela começou em meados do século XIV, na Idade Média. Ela começou a surgir quando navios que vieram do Oriente chegaram na Europa e trouxeram milhares de ratos, e esses ratos trouxeram doenças para a Europa. Por falta de saneamento básico, por falta de higiene, foi criando doenças, e uma dessas doenças foi a peste negra, também chamada de peste bubônica. Ela era transmitida porque tinham pulgas que ficavam nos ratos, e quando esses ratos morriam pela doença, iam para os homens, porque elas tinham que se alimentar também. Nessa, muitos homens morreram e tinham muitos sintomas que mostravam que tinha peste negra, que eram bolhas de sangue que ficavam, bolhas de sangue e pus que ficavam no corpo das pessoas, que apareciam nas axilas, nas virilhas e em outros lugares do corpo. Por ser pouco desenvolvido, não tinha tratamento para essa doença, e a Igreja Católica também não deixava com que eles criassem outros remédios farmacológicos, outras coisas assim, porque eles achavam que era bruxaria, e todos que tentavam criar essa cura eram queimados ou caçados. Muitas das pessoas que sofreram essa doença foram também os servos. Eles tinham... as pessoas morriam e os senhores feudais cobravam por essas pessoas que morriam, o serviço delas. Então, muitos camponeses começaram a se revoltar com os senhores feudais e começaram a ter guerras entre eles. Muitos camponeses mataram seus senhores feudais e gerou muita revolta. Os senhores feudais não ficaram inertes nessa e também revidaram com muita violência, matando muitos camponeses. Em certos lugares, os camponeses conseguiram ter uma conquista e conquistaram muitos direitos, porém não foi em todos os lugares.